O vento frio da madrugada rastejava pelas ruas de Ouro Preto, uivando entre os becos estreitos e as sacadas de ferro dos casarões coloniais. A cidade dormia, mas no interior da igreja de São Francisco de Assis, sob a luz mortiça dos candelabros, Luís, o restaurador de arte sacra, permanecia inclinado sobre o altar-mor. Seu ofício era recuperar detalhes ocultos pelo tempo, mas naquela noite encontrara algo que não constava nos registros históricos: uma cruz de prata envelhecida, encravada entre as tábuas carcomidas do altar. O objeto, coberto de um brilho fosco, parecia mais antigo que a própria igreja, e suas gravações em latim arcaico eram incompreensíveis até mesmo para os padres locais. Luís segurou a cruz com mãos trêmulas, sentindo um frio anormal percorrer seus dedos, diferente da umidade comum da cidade. A relíquia tinha um peso desproporcional ao seu tamanho, como se carregasse um segredo enterrado por séculos. O restaurador inclinou-se para analisar as inscrições, tentando decifrá-las sob a luz amarelada das velas. Foi quando um sussurro baixo, quase um lamento distante, atravessou a nave vazia da igreja. Ele ergueu os olhos, congelado. Não havia ninguém ali, apenas os santos de pedra e as sombras oscilantes que pareciam se mover com um propósito próprio. A chuva começou a martelar os vitrais da igreja, desenhando rastros fantasmagóricos pelo chão de madeira polida. Luís engoliu em seco, o coração acelerado sem explicação lógica. O sussurro se repetiu, desta vez mais nítido, parecendo ecoar de dentro da cruz. Ele virou o objeto em suas mãos e notou algo novo. As inscrições, antes ilegíveis, agora faziam sentido em sua mente. Aquele que me tocar abrirá a porta. Seu estômago revirou e uma sensação de náusea tomou conta de seu corpo. Uma corrente de ar gélida cortou a igreja como uma lâmina invisível. O restaurador sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando percebeu que as velas, antes firmes, agora tremulavam violentamente, como se tentassem resistir a uma presença invisível. Então, um ruído seco ecoou das paredes, um som oco, úmido. Ele olhou para cima e viu, horrorizado, que as frestas das madeiras de teto exalavam um líquido escuro e viscoso, escorrendo em filetes como sangue coagulado. O cheiro ferroso e pútrido preencheu o ar. Algo estava desperto, algo que não devia ser tocado. O som de estalos reverberou pelo interior da igreja. Luís deu um passo para trás, mas sentiu seus pés presos ao chão, como se mãos invisíveis se enrolassem
em seus tornozelos. O ar ao seu redor ficou pesado e sua visão turbou por um instante. Quando piscou, as paredes douradas estavam carcomidas, tomadas por rachaduras que se espalhavam como veias negras, e os santos nas colunas haviam deformado suas expressões antes serenas, agora pareciam esculpidas em dor, com bocas abertas em gritos silenciosos. A cruz tremia em suas mãos, irradiando uma vibração baixa, como se quisesse ser devolvida ao altar. Mas era tarde. Um estrondo sacudiu o prédio, fazendo as janelas tremerem. O restaurador ouviu passos, múltiplos, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. O som arrastado, como se pés descalços percorressem a pedra fria do chão. Ele tentou se mover, mas uma voz, agora ao seu lado, sussurrou diretamente em seu ouvido. Você respondeu ao chamado. Luís soltou um grito abafado e virou-se bruscamente, mas não havia ninguém ali. Apenas a cruz, agora quente e pulsante, como um coração vivo, encostada em sua pele. Uma vertigem o atingiu e ele caiu de joelhos, sentindo o suor frio escorrer por sua testa. Quando ergueu os olhos, a realidade ao seu redor não era mais a mesma. A igreja parecia estar submersa em uma penumbra densa, onde a luz das velas era incapaz de penetrar. As paredes estavam cobertas de inscrições antigas, como se algo estivesse tentando registrar sua dor ao longo dos séculos. Os passos voltaram a ecoar cada vez mais próximos. Luís sentiu uma presença atrás de si. Lentamente virou-se e ali, entre os bancos da igreja, sombras retorcidas se erguiam, formando figuras esqueléticas de olhos ocos e bocas distorcidas. Cada uma delas parecia carregar o peso de séculos de sofrimento, e todas estavam voltadas para ele. Eles foram chamados antes de você, murmurou a mesma voz sem corpo. Agora é a sua vez. A escuridão avançou como um véu, sugando cada vestígio de luz. Luís tentou correr, mas suas pernas já não obedeciam. Era como se sua carne estivesse se tornando pedra, assimilada pelo ambiente. Sentiu uma dor lancinante quando algo frio tocou sua nuca. A igreja estava desmoronando ao seu redor, mas ninguém, além dele, parecia notar. O passado e o presente estavam se fundindo, e ele fazia parte dessa união macabra. Com um último fôlego desesperado, Luís tentou largar a cruz, mas seus dedos estavam grudados nela, como se tivessem sido costurados pela própria relíquia. Ele soltou um grito sufocado quando sentiu algo subir por sua garganta. Um gosto metálico inundou sua boca, e então a realidade ao seu redor
se desfez em sombras e ecos. A escuridão o engoliu. Na manhã seguinte, a igreja estava perfeitamente intacta. Os primeiros fiéis chegaram para a missa, cumprimentando o padre com sorrisos leves. Ninguém percebeu que Luís estava ausente. Apenas um detalhe fugia à normalidade. No altar, onde a cruz fora encontrada, uma nova inscrição havia surgido na madeira, esculpida em traços profundos e retorcidos. Outro será chamado, outro responderá. E na parede lateral da igreja, sob a fraca luz que entrava pelos vitrais, um retrato novo havia sido pintado. Um homem ajoelhado, de olhos arregalados e expressão de terror, segurava uma cruz idêntica àquela que Luís encontrou. Mas ninguém reconheceu o rosto. Era como se ele nunca tivesse existido.